Olá, estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus numa devocional promovida pela Igreja Batista Emanuel, para que você possa se aproximar mais da vontade de Deus, possa entender e se aproximar mais da vontade de Deus. E hoje nós vamos ver a voz de Deus no Monte Sinai, quando ele faz ao povo um convite à santidade. O estudo de hoje vai ser baseado no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos do 1 ao 25. Mas nós não vamos ler todos, vamos ler apenas alguns. Se você observar o capítulo 5 e 6, Deus fala, através de Moisés, para o povo, qual é a sua vontade para com o seu povo. Ele diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O versículo 6 diz o seguinte: vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está aqui dando uma instrução ao seu povo de qual é o seu desejo para com eles. Uma vez que eles foram libertos, receberam da graça de Deus, receberam a libertação da escravidão do Egito. Agora Deus apresenta a eles qual é a sua vontade para com eles. Mas por quê? Por que Deus fala isso? Porque nós precisamos de estar num processo de santificação para nos aproximarmos de Deus. Se você observar o versículo 21 e 22, o Senhor faz uma advertência ao povo. E o Senhor lhes disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito. E a santidade de Deus, caso nós nos aproximemos dele em pecado, ela nos destrói, porque a santidade de Deus é absoluta. Então, Deus espera de nós que a santidade na nossa vida seja um estilo de vida. Nós precisamos entender que uma vez que formos alcançados pela graça de Deus, a santidade passa a ser um estilo de vida. O processo de santificação precisa ocorrer na nossa vida. No último domingo nós tivemos a oportunidade de ouvir falar sobre graça. O pastor Demétrios pregou sobre graça. E o que é graça? Graça é quando recebemos um favor que não merecemos da parte de Deus. Deus olha para nós, tem misericórdia, nos vê na condição de pecadores, mas resolve, pela sua infinita graça, ele resolve nos abençoar, resolve perdoar os nossos pecados e nos conduzir à sua presença. Isso implica numa reação da nossa parte. Isso implica que nós vamos ter que resolver a questão do pecado. A palavra de Deus é clara quando diz que todos nós nascemos em pecado. Da mesma forma que Adão pecou, também todos nós pecamos, porque Adão foi como o primeiro, e através do pecado de Adão, o pecado foi transmitido a cada um de nós. E agora nós somos alcançados pela graça de Deus e estamos na sua presença. Então é necessário que se inicie um processo de santificação, um processo onde o nosso pecado vai ser colocado de lado, onde vamos estar cada vez mais nos desapegando do pecado que fazia parte da nossa vida inicialmente, e cada vez mais nós vamos ficar parecidos com o nosso Senhor. Esse processo ele precisa ser verdadeiro, contínuo e constante na vida de cada servo de Deus. Nós precisamos entender que buscar a santificação vai ser agora a rotina da nossa vida. Vamos estar constantemente buscando a santificação. Como? Como nós podemos fazer isso? Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque Ele vai nos ajudar nesse processo. Como nós nos aproximamos de Deus? Através da leitura da palavra, através das orações, através da comunhão na igreja com todos os santos. Enfim, nós precisamos iniciar e dar ênfase a esse processo na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós pensamos que a graça de Deus nos alcançou e que nós não temos nada a fazer, mas não é bem assim. A santificação precisa fazer parte da nossa vida. Você precisa entender que mesmo não tendo forças em si mesmo, mesmo ainda tendo algumas dificuldades, porque todos estamos ainda na carne, e a carne muitas vezes nós somos tentados
a voltar para a vida de pecado, mesmo nessa condição, nós devemos nos esforçar para adentrar nesse processo de santificação, para avançar nesse processo de santificação. O Senhor, Ele nos fornece as ferramentas, Ele nos dá a sua palavra, o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição, na realidade, habitando dentro de nós, nos ajudando nesse processo. Existe a igreja, que é a comunhão dos servos do Senhor, a todos juntos buscando crescer nesse processo de santificação. Enfim, o Senhor nos dá toda a condição de avançarmos nesse processo. E é preciso que a gente assim o faça. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É verdade que a graça do Senhor nos alcançou, é verdade que o Senhor nos ama e o seu amor foi provado naquela cruz que Jesus morreu por nós. Mas é preciso também que nós façamos a nossa parte, e a nossa parte é essa. É viver em paz, é ser luz do mundo e entrar nesse processo de santificação usando as ferramentas que o próprio Deus nos dá, para que, ó Deus, para que nós venhamos a nos aproximar de Deus em segurança e para que possamos desfrutar da sua presença. Eu gostaria que você pudesse pensar nisso bastante essa semana, que você pudesse refletir sobre isso e que você pudesse se esforçar para buscar a santificação. Leia a palavra de Deus, ore a Deus, participe das programações da sua igreja, sirva ao Senhor, reflita na sua palavra, enfim, use cada instrumento, cada ferramenta que o Senhor colocou à disposição. É possível avançar nesse processo de santificação, é possível. O Senhor nos garante isso e eu espero que assim você o faça. Eu queria agradecer a cada uma das pessoas que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor seja com você durante essa semana e que você cresça cada vez mais nesse processo de santificação. No nome de Jesus.